Eis que aparece, ele sai do seu sarcófago e resolve, não tem outra palavra, resolve fuder com a gente. É isso que o Michel Temer tem feito ao longo de todos esses anos. Então é o vídeo desse cara que já tanto nos ferrou e que é um dos principais responsáveis pelos tempos sombrios em que nós vivemos hoje que eu quero reagir. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Vamos falar começar com um react, né? Um vídeo, se você não sabe o que é um react, você que é tia do Zap, um react é algo que eu faço muito aqui no programa, é quando a gente tem um vídeo e eu vou assistindo ao vídeo junto com vocês e reagindo, vem do inglês to react, né, que é reagir, e eu tive um pouco a sensação de repúdio que a população tem em relação ao establishment, em relação a esse pessoal que acredita mesmo que as maiores atrocidades podem ser resolvidas com recusa ou com acordos caracu. E eu acho que um dos maiores representantes desse establishment brasileiro é certamente o ex-presidente Michel Temer. Ora, foi Michel Temer quem indicou o pseudo-juiz Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal. Foi ele também quem convenceu o presidente Bolsonaro, em um dos episódios mais vergonhosos do seu mandato, a assinar uma carta conjunta com esse mesmo pseudo-juiz, no qual ele foi humilhado e obrigado a dizer que as suas palavras, dentre elas, né, a afirmação de que não cumpriria mais ordens ilegais do Alexandre, foram decorrentes do calor do momento. Então, ao vídeo, esse também foi o presidente Michel Temer que convenceu o presidente Bolsonaro a aparecer lá meio humilhado no depoimento dele no Supremo Tribunal Federal, aquele tom que acabou ele passando aquela vergonha de chamar o Alexandre para ser vice. Então, no momento em que a direita está em qualquer condição de reação, eis que aparece, ele sai do seu sarcófago como uma espécie de munga ou de vida eterna. E ele sai e resolve, não tem outra palavra, resolve fuder com a gente. É isso que o Michel Temer tem feito ao longo de todos esses anos. Então é o vídeo desse cara que já tanto nos ferrou e que é um dos principais responsáveis pelos tempos sombrios em que nós vivemos hoje que eu quero reagir. Without further ado, sem mais introduções e delongas, Bruno, bota aí o vídeo do vampirão. Ao longo do tempo, sempre pregamos a pacificação do país. Em momentos em que nada parece estar favorável, em que tudo parece se distanciar de uma solução, de estarmos debaixo de uma tempestade, é hora de procurar abrigo no porto seguro do diálogo. Bom, em primeiro lugar, é legal que o Temer reconhece que deu ruim, tá tudo cagado, é uma tempestade, nada parece dar certo. Ou seja, isso é um pouco, entendo, ele é um porta-voz do establishment. Vocês têm que ouvir o que o porta-voz do establishment está dizendo. Eles estão desesperados e perdidos. É isso que o Michel Temer está dizendo agora. Isso é bom. Como diz a Miriam Leitão, entenda como isso é bom. Sumiu, Michel. Voltou. Na turbulência, mais do que nunca, é que devemos buscar entendimento, construir consensos, buscar convergências, buscar união, respirar respeito. É isso que mantém a democracia viva e um país soberano. E tudo isso deve começar. E aí é legal, né? Porque é o seguinte, o cara entra na sua casa, te dá um tapa na cara, enfia a porrada no seu filho, joga no banheiro, come a tua mulher, fala que vai comer você, e você fala assim, é neste momento em que devemos buscar o entendimento e o diálogo, neste momento de porto seguro. Aí você pega um violãozinho e fala assim, Imagine there's no one. Dun, 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 dun. Aí você toca um John Lennon pro cara,
E aí o cara vai começar, imagine all the people, e tá resolvido os problemas. É fácil, é só diálogo, porra, só faltava diálogo. Ah, entendi. Começar dentro de casa, para depois atravessar fronteiras. Digo isso profundamente entristecido com a taxação despropositada imposta aos nossos produtos e pela lamentável eliminação de vistos dos ministros da Suprema Corte, o que é injustificável e inadmissível. São inadequações que não se resolvem, contudo, com bravatas, com ameaças, com retruques, com agressões. Resolve-se pelo diálogo que se faz entre nações, especialmente. Então é só o Trump conversar com o Lula e o Lula conversar com o Trump. Vamos ver aqui o Trump e o Lula, como é que tá o grau de conversa daqui a pouco no programa. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Nações parceiras. E o diálogo se faz pelos mais variados meios. Quantas vezes tem diálogo nesse vídeo? Alguém conta, por favor. Pela diplomacia tradicional, pelo contato dos legislativos e, naturalmente, pela interlocução entre os chefes dos respectivos governos. É difícil? No caso, pode ser, mas não... Será, Michel Temer? A embaixadora... vamos lá, o ministro das Relações Exteriores mandou uma carta que foi ignorada. O vice-presidente da República foi ignorado. A embaixadora foi mandada para casa. Os senadores vão fracassar miseravelmente na reunião que vão ter. O encarregado de negócios é chamado e fala assim: o presidente mandou. Será que parece difícil, Michel Temer? Pode deixar de ser tentado. Vivemos um momento em que a ação responsável e a experiência não podem ser esquecidas. Devem ser praticadas. Em momentos sombrios, sejamos sóbrios. O bom senso. Porra, esse chavão é do caralho, hein? Esse chavão... Puta merda. Eu quero pedir uma coisa a vocês, espectadores. Se algum dia eu fizer um chavão ridículo desse, em algum pronunciamento, em algum momento... Corta aqui pra mim. Em tempos difíceis, sejamos sóbrios. Puta que pariu, que frase de efeito maravilhosa. Eu quero pedir um favor aqui à audiência. Se algum dia eu fizer um troço desse, atira na minha cabeça. Porque não tem mais nada funcionando. Porque Deus me livre essas pessoas que se comunicam com amontoados de chavão. O que é um chavão? O Olavo falava muito bem do flatus vocis, né? É uma coisa que tá saindo um som da boca dele, mas não tem absolutamente nenhum significado. Não tem absolutamente nenhum significado, não tem absolutamente nenhum conteúdo. Esse vídeo... Tá dizendo que meu browser perdeu comunicação com a câmera 2, foi isso? Vou reiniciar esse lado aqui, mas... Esse vídeo do Michel Temer não é nada além de uma sinalização barata de virtude. Porque não tem absolutamente nenhuma proposta no que ele está dizendo. Pode continuar. O cálculo estratégico deve prevalecer sem jamais partir para um confronto que transforma a situação em uma espécie de briga de rua. De brasileiros contra brasileiros, de país contra país. Devemos agir e reagir como uma nação livre e soberana que somos. Sem excessos de ambas as partes. Sem excessos. E sempre rigorosamente guiados pelos tratados internacionais e pela nossa Constituição. Sem excessos. Sem excessos de ambas as partes. Sempre regido pela Constituição. Essa que o Alexandre rasgou em 2019. Respeitando os tratados internacionais. Os tratados internacionais são aqueles que dizem que o Alexandre tinha que me citar aqui na minha casa, né?
nos Estados Unidos através de carta rogatória, esse tratado internacional que você está falando, não? Ou o Pacto San José da Costa Rica, que diz que você não pode violar a liberdade de expressão, que diz que deve haver devido processo legal, que a liberdade de imprensa é sagrada, que não pode ter censura prévia. A Constituição que também diz essas coisas. Qual deles, Temer? Olha aqui. Michel Temer. Corta aqui para mim. Presidente Michel Temer. Eu não o considero um homem mau. Só um ser do pântano, como a gente diz aqui, né? Um homem do establishment. Deixa eu lhe dizer uma coisa do fundo do meu coração. Acabou cartinha. Acabou a era da cartinha do Michel Temer. Entenda isso de uma vez por todas. Michel Temer, você não deve assistir o Paulo Figueiredo Show, como o Alexandre sempre faz, mas deixa eu avisar um negócio com você. Aqui é guerra total, não tem nenhum passo dado para trás. Se você quer usar a sua influência para o diálogo, quer dar o primeiro passo para ajudar de alguma forma, converse para que seja aprovada a anistia ampla, geral ou restrita. Caso contrário, não tem conversa. É sempre esse papinho de quando o cara tá batendo, e o Michel Temer não deu uma puta de uma palavra. Quando o jogo vira e o establishment começa a atrapalhar, a apanhar e se atrapalhar, aparece o Michel Temer dizendo, não, vamos ter diálogo. Vamos ter diálogo. Enquanto nós estávamos apanhando, não tinha diálogo, não tinha moderação, não tinha nada. É tudo Temer desaparecido. Pelo contrário, era o Bolsonaro que tem que ser mais moderado. Nunca o Alexandre tem que ser mais moderado. É sempre o Bolsonaro, é sempre os radicais, o Paulo Figueiredo, o Trump, todo mundo tem que ser mais moderado. O Alexandre pode fazer o que ele quiser. E eu quero, para vocês que estão em casa, entendam o que eu estou dizendo para vocês. Aqui há uma nova geração no comando. Essa é a geração que não tem cartinha do Michel Temer, que não está preocupada com pesquisa que saiu, que mostrou que 37% só que a prova... Ninguém está preocupado com isso. Aqui, a liderança, a nova liderança do Brasil é a liderança que faz o certo e não se preocupa com as consequências. Acha que o mundo, o destino se encarrega das consequências. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo é do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.